posso fazer o hidromel seguindo os parâmetros de dulçor da legislação brasileira? Eu respondo mais essa aqui no Momento do Hidromel. Você está no Momento de Hidromel, aqui no Tassi Copo Hidromel Espíritos Montes. Aqui a gente fala sobre produção de hidromel e você pode participar aqui no Momento de Hidromel, mandando seu comentário, fazendo parte do grupo do Telegram, que é um grupo exclusivo que eu criei para discussão de produção, para você mostrar a sua produção, mandar suas dúvidas lá também, compartilhar as suas dúvidas, compartilhar as suas produções, tá? A gente divulga bastante ali e conversa bastante sobre essas dúvidas, trazendo novos assuntos, inclusive, tá? E hoje, esse Momento de Hidromel número 99 foi um comentário, um complemento de um amigo aqui dentro do Tassi Copo, tá? No Momento de Hidromel, do primeiro vídeo do Momento de Hidromel, onde eu falei o que é hidromel seco. E se você não acompanhou, você vai poder fazer a comparação, inclusive, eu vou deixar aqui em cima o card, lá no final vou deixar a miniatura para você que não viu esse primeiro vídeo do Momento de Hidromel. E o comentário veio do Paulo Bosquieiro Zanetti, que ele fala assim: gostaria de complementar a pergunta, né? O que é hidromel seco? Analisando a densidade final do hidromel, quais seriam os valores ou faixa de valores típicos para cada tipo de hidromel? No seco, no semisseco ou demi-sec, no suave, que é o doce, tá, pessoal? Quais seriam esses parâmetros? E vi que na legislação brasileira define gramas por litro de açúcares, tá correto? Mas como traduzir, por exemplo, para uma leitura no densímetro? Esses parâmetros, como eu vou traduzir esses parâmetros para o densímetro? O que ele quer dizer que é o seguinte: gramas por litro é a quantidade de açúcar que é permitido pela legislação brasileira para enquadramento em bebidas de acordo com o dulçor. Beleza? Tranquilo. Só que lá no densímetro, quando a gente começa a produzir ou produz, a gente marca a densidade inicial, ou OG, e depois, no decorrer da produção, marca as outras densidades, e no final a FG, ou densidade final. E no cálculo de uma para outra, você sabe o dulçor que a sua bebida tem no final da fermentação alcoólica. Inclusive, eu vou deixar aqui em cima depois, tá? Depois desse card aqui, eu vou deixar também outro card e vou deixar também a miniatura que eu ensino como utilizar o densímetro, e aí você que não conhece vai poder entender melhor essa história. Só que a legislação brasileira fala em gramas por litro, e nós, como produtores, utilizamos ou o refratômetro, tá? Ou o densímetro. Então ele queria uma tradução, ele queria saber quanto que eu teria que medir lá no densímetro para me enquadrar. Bom, primeiramente que assim, na legislação brasileira, ela fala o seguinte: abaixo ou igual de 0,3 gramas por litro é considerado seco. Acima desse valor, somente acima desse valor, é considerado doce ou suave. Então não existe o demi-sec. Existe o seco e o suave, ou seco e o doce, tá ok? Então a legislação fala isso. Então como eu vou traduzir esse 0,3 para a densidade? O 0,3 em densidade é 1.012 ou 1012, como alguns falam, lá na medição do densímetro, tá? 1.012, isso daí. Então vamos traduzir lá? Abaixo ou igual de 1.012 no densímetro é seco. Acima disso é suave, sendo que a legislação que eu me refiro é do PIC, é do Padrões de Identidade e Qualidade e das normas do mapa, beleza? Mas na minha humilde opinião, como degustador, do que eu já aprendi, para mim o mais honesto seria realmente o do BJCP, que é utilizado aí para várias produções, tá? Internacionalmente, inclusive. Que é a variação também que vai o demi-sec, tá? Que eu já falei algumas vezes aqui, mas eu vou repetir, né? O parâmetro vai seco, seria de 0,990 de densidade, tá? Até 1.010 seria considerado seco. Tá? O demi-sec de 1.010 até 1.025 seria o demi-sec. Acima disso seria o suave ou o doce, ou seja, de 1.025 até 1.050. E eu diria até mais, tá? Eu até colocaria mais uma aí, não querendo de forma nenhuma ser acima de alguém ou não, mas eu colocaria acima de 0,50, né? De 1.050, o licoroso, né?
ou xaroposo. Eu acho que daria para colocar, inclusive, porque ele fica bem mais diferenciado, e se daria aí uma diferenciadinha do somente suave, tá? Então acima disso também gente que pode que tenha feito o hidromel assim, e até os poloneses, né, até chegam numa densidade final dessa forma aí, de repente pode se enquadrar um pouco melhor. Lembrando que existe várias formas de se medir o doçor, tá, de bebidas, como também do álcool, existe vários cálculos diferentes, mas eu digo que não é tanta diferença entre eles, que vai, nossa, gritar que você vai ter que colocar no rótulo, deu 0,2 de álcool a mais, não, cara, tranquilo, até 14, se você tem uma hidromelaria regularizada, segura como hidromel, tá? Acima disso já entra como bebida alcoólica mista, outros tipos de bebidas, depende também do que você vai colocar dentro. Para você que quer saber, por exemplo, como esse doçor pode influenciar num concurso, numa das lives, eu vou deixar aqui embaixo a descrição, na primeira live, se eu não me engano, que eu fiz, eu falo sobre como pode ser enquadrado e como esse doçor pode afetar, né, ou a leitura pode afetar num concurso, tá? Então às vezes você marca lá como demi-sec, mas ele tá tão doce que ele vai aparecer pro juiz como o suave. E aí você pode perder ponto, até desclassificado, né, por estar desenquadrado, tá fora do padrão, né, fora do parâmetro de doçor. Porque não é só você medir o FG lá, achar a tabelinha, como eu já falei algumas vezes aqui no momento do hidromel e no canal, não é só achar ali, encaixar e falar, o meu saiu suave. Tem que ver no palatável também, tem que ver no paladar como é que tá o seu hidromel. Às vezes você coloca seco, mas ele tá mais pro demi-sec, então fica esperto. Então o que manda para concurso, por exemplo, seria o padrão de paladar da pessoa, né, a percepção, tá, do juiz. Paulo, novamente muitíssimo obrigado por sua participação aqui no Momento de Hidromel. Espero nos encontrarmos aí no 100º Momento de Hidromel aqui no Tacicopo. Aguardem, hein? E até o próximo. Valeu, gente. Brigadão.